18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 22 de dezembro de 2020. Vamos juntos, hein? Eu, Carlos Júnior, Cid Soares na apresentação, Ari Guedes na técnica, Wellington Trovão lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo e a cores via internet para todo o Brasil. Mais uma edição do 18 horas. Cid, tudo bem? Boa noite. Cara, tudo certo. Hoje eu começo o programa assim, pra lá de preocupado, né, digamos. Você já viu como é que tá a movimentação em Manaus, cara? Aliás, não só em Manaus, né? Tá em todo canto, as ruas lotadas de carro, shopping abarrotado de gente. É como se não tivesse pandemia. Eu não sei o que tá vendo, cara. A cabeça do pessoal enlouqueceu aí. Todo cuidado é pouco nessa hora, hein? Muito cuidado, né? A gente tá à beira aí de receber as vacinas. Já tá chegando perto, então tem que ter cuidado. Agora, mais do que nunca, né? Vamos ver se a gente sobrevive aí o finalzinho de 2020 e chega incólume, né, em 2021 pra tomar essa vacina, pelo menos. Bacana, 6 horas e 2 minutos, vamos juntos, hein? Até às 7, mais uma edição do 18 horas pra você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, imagina você, trabalhador, poder aumentar o seu próprio salário. Vereadores podem, e foi o que fizeram nesta semana, no apagar das luzes do último ano da legislatura de 2017 a 2020. Agora o projeto que aumenta também a remuneração do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais vai para as mãos do prefeito Arthur Neto. Vamos conferir na reportagem de Cíntia Blink. E o salário do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais de Manaus podem aumentar em até 50% no ano de 2022. Isso porque os vereadores de agora, desta legislatura, aprovaram um projeto de lei que prevê um generoso reajuste na remuneração dessas autoridades municipais. Como a Câmara foi renovada em praticamente 60%, significa que 18 dos 41 vereadores vão se beneficiar do novo salário. Hoje, o salário do prefeito de Manaus está em R$18 mil. Em 2022, esse valor passa a ser de R$27 mil. E o vice-prefeito vai de R$17 mil para R$26 mil. Já os secretários vão sair dos R$15 mil para R$21 mil mensais. E os vereadores ficam com um salário equivalente a 75% do ganho dos deputados estaduais do Amazonas. Ou seja, hoje, considerando que os parlamentares da Assembleia Legislativa têm vencimento de R$25.300, os vereadores passariam a receber R$18.975. A aprovação dessa matéria aconteceu na última segunda-feira, em uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Manaus. Agora, ele vai para a análise do prefeito Arthur Neto, que pode aprovar ou vetar a proposta. E por conta de um parágrafo no projeto de lei, o aumento pode passar a valer ainda em 2021, caso seja revogada uma norma federal que proíbe uma maior despesa na folha de pagamento em razão da pandemia do novo coronavírus. Cíntia Blink, para o 18 horas. É como mostra a reportagem, né? Teria o que falar, né, cara? Esses vereadores são uns brincantes mesmo. Olha, Manaus passando por uma crise violenta, com quase 20% da população desempregada. Eles, na calada da noite, se presenteiam com aumento aí de até 50%. Aí incluem no balaio o prefeito, o vice-prefeito, procuradores municipais, etc. Bom, e na campanha fazem um discurso de austeridade e, na primeira oportunidade, literalmente fazem a festa com o dinheiro do contribuinte, porque nada, absolutamente nada, né, justifica esse reajuste, nem para prefeito, no momento, né, principalmente, né, num momento muito delicado, para o vice-prefeito, para o secretário e muito menos para os vereadores. Afinal, o que eles fazem, né, 18 mil já está bem pago, né, R$18.975. Para esse trabalho aí? Pra lá de bem pago. E você falou uma coisa muito certa, né? É o tipo do político macarrão. É duro antes de entrar na panela, amigo. Depois que entra, amolece, é uma beleza. Mas vamos lá, vamos repetir aqui, olha. O que informou a repórter Cíntia Blink. Com essa decisão dos vereadores, o prefeito Davi Almeida passará a receber salário de R$27 mil, enquanto o atual prefeito recebe 18. Os secretários do município, que hoje recebem R$15 mil, vão colocar no bolso 21 mil. E os vereadores passarão a ganhar R$19 mil, arredondando. Assim,
definitivamente não dá para levar a sério a classe política. E é claro, né, que esse reajuste aí não pode ir adiante, tem que ser vetado pelo prefeito Arthur Neto. Aqui nós, no 18 horas, vamos, né, continuar atentos aí dia após dia para que esse aumento seja revogado. Prefeito Arthur, vete este aumento. Os manauaras, né, não esperam outra atitude do senhor, ok? Você está ouvindo 18 horas. E hoje mais um político foi, né, preso, Cid, mais um político. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso após delação em que empresários que participaram do esquema de corrupção envolvendo Marcelo Crivella revelaram o pagamento de 2 a 3% de propina sobre os contratos firmados com a gestão do prefeito. Crivella e outros 5 integrantes da organização criminosa foram presos por ordem da desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita. Olha aí, tem nome, Rosa Helena Pena Macedo Guita, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pois é, os empresários pagavam essa propina de forma diluída mensalmente para, entre aspas, não levantar suspeitas. Esses repasses oscilavam entre R$1,5 milhão a R$2 milhões todos os meses. Segundo os empresários, os depósitos das propinas eram feitos em favor de empresas laranjas indicadas pelos integrantes da organização criminosa. Segundo detalhou a desembargadora na decisão que determinou a prisão preventiva de Crivella. E o desvio era exatamente na área da saúde. Os empresários João Carlos Gonçalves Regado e Carlos Eduardo Rocha Leão, que fizeram a delação, eram da empresa Assim Saúde, que tinha vários contratos com a Prefeitura do Rio. Pois é, esses aí que são os criminosos realmente da pior espécie, né? São iguais aos que assaltam aí a saúde aqui no Amazonas. O modus operandi é o mesmo. Fraudam licitação, superfaturam valores, pagam propina e comprometem o sistema de saúde, causando mortes. Lá no Rio, segundo o Ministério Público e os delatores, o esquema era comandado pelo prefeito Marcelo Crivella. E aqui, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, o chefe da organização criminosa é o governador Wilson Lima. E a pergunta, hein, Cid, que fica no ar aí, né, que a gente mais ouve: quando vai chegar a vez do governador Wilson Lima? Então, a resposta, tudo no seu tempo. Agora foi a cúpula da prefeitura lá no Rio de Janeiro, antes foi o governador carioca, e breve essa justiça chegará aqui no Amazonas. Busca e apreensão na casa, no gabinete de Wilson Lima já teve. Já apreenderam celulares, já bloquearam bens, agora falta ele ser punido politicamente com a perda do mandato e criminalmente pelo assalto ao dinheiro público e pelas mortes provocadas pela compra superfaturada e fraudada de ventiladores pulmonares que não serviam para atender pacientes em estado grave. Certamente a cúpula do governo Wilson Lima será punida por esses crimes. É apenas uma questão de tempo e nos bastidores políticos, os comentários é que esse desfecho aí não vai demorar muito não. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda sobre essa problemática aí da saúde por conta da pandemia, o hospital de referência para a Covid-19 do Amazonas não consegue atender a demanda crescente por internações e unidades de saúde de Manaus voltam a ser porta de entrada para a doença. Em consequência, o novo coronavírus ameaça pacientes que estão em busca de tratamento para outras enfermidades. Desesperado por mais leitos, o governo transfere pacientes em tratamento no Delfim Aziz para outros hospitais, a fim de liberar leitos para casos graves. Os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Inaugurado em 2014, o Hospital Delfim Aziz foi escolhido pelo governo do estado para ser hospital de referência no tratamento da Covid-19, assim que a doença chegou ao Amazonas. Mas o que se viu no primeiro pico da pandemia, entre abril e maio, foi o Delfim Aziz colapsado, sem leitos suficientes e pacientes com coronavírus sendo atendidos em todas as unidades de saúde, até mesmo nos SPAs, que são os serviços de pronto atendimento. Hoje a história se repete. Com 374 leitos, todos ocupados, o Delfim Aziz não dá conta da demanda crescente por internações por causa da Covid-19. O governo do estado está abrindo novos leitos quase todos os dias nas demais unidades da rede pública do estado. É o caso do Hospital 28 de Agosto, que tem 12 leitos para a Covid e todos ocupados, Fundação de Medicina Tropical, Pronto-Socorro da Zona Sul, Maternidade Ana Braga e ICAM. Hoje o governo decidiu remanejar 112 pacientes
pacientes do Delfim Aziz para continuarem o tratamento nos hospitais de retaguarda, como o Hospital Universitário Getúlio Vargas, Beneficente Portuguesa, Adriano Jorge e o Hospital Geraldo da Rocha, que entram para reforçar a luta contra a nova onda de Covid no Amazonas. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, hoje a rede pública do Estado conta com 600 leitos para atender Covid. Nós temos hoje uma forte incidência de Covid, aumento de casos, mas também as causas externas, os pacientes crônicos continuam também precisando da rede. Nós estamos reestruturando a rede de saúde para utilizar os hospitais novos, contratualizados novos, por exemplo, como a Beneficente Portuguesa e o Hospital Universitário Getúlio Vargas, para nos auxiliar como retaguarda da rede, tanto Covid, pós-Covid, quanto outros tipos de comorbidade, mas também alguns hospitais também começarão a trabalhar na ajuda desse recebimento dos pacientes não Covid, né? Até ontem, 645 pessoas com Covid e com suspeita da doença estavam internadas. E esse número aumenta todos os dias. Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, abrir leitos de Covid em quase todas as unidades de saúde do Amazonas é transformar todos esses locais em porta de entrada para a doença e repetir um erro que ocorreu no pico da primeira onda da pandemia. A nossa gestão de saúde é extremamente não profissional, né? E diante de qualquer problema se apavora e começa a tomar decisões atabalhoadas. Acho que abrir todas as unidades de saúde ou algumas principais sem tomar as devidas providências de segregação, quase todas as unidades de saúde não têm um ambiente favorável a separar aqueles pacientes suspeitos de Covid ou comprovadamente com Covid dos demais pacientes. Grandes pronto-socorros, como é o caso do João Lúcio, do Platão Araújo e do próprio 28 de agosto, é um risco fazer isso porque esses pacientes vão se misturar com tantos outros, principalmente os pacientes de politrauma. Hoje, a Secretaria de Saúde do Estado informou que deu início à fase 3 do plano de contingência para enfrentamento da Covid-19, que inclui mais leitos para a doença. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Após a repercussão negativa na imprensa nacional por causa de isolamento de idosos com Covid em sala junto com o corpo de um homem vítima da doença, o governo do estado destina espaço da hemodiálise do Hospital João Lúcio só para pacientes com coronavírus. Bom, para a entidade médica, a decisão do governo aumenta a sobrecarga da unidade e compromete o já precário atendimento das unidades especializadas aí da própria unidade. Os detalhes com Odinei Araújo. O Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, conhecido como Gigante da Zona Leste, é referência em neurologia e politraumatismo, mas desde o episódio do isolamento de idosos com Covid-19 em uma sala com o corpo de um homem vítima da doença, destinou uma área para atender exclusivamente coronavírus. A decisão é resultado de uma ordem de serviço assinada pelo diretor do hospital, Daniel Castro dos Santos, na sexta-feira, dia 18. No documento, ele diz que existem pacientes com Covid há mais de 72 horas no hospital e sem autorização para transferência e que é preciso estabelecer normas de atendimento rápido para garantir a integridade dos profissionais e pacientes da unidade devido ao fluxo de pessoas com suspeita da doença e que procuram a unidade. A partir daí foi criada a ala rosa no João Lúcio para atender somente casos de Covid e síndromes respiratórias. O local ocupa uma parte da observação 2 e os espaços destinados à hemodiálise. O documento também pede treinamento urgente das equipes de plantão. A questão é que a criação da ala rosa no João Lúcio para o Sindicato dos Médicos do Amazonas sobrecarrega mais o sistema e compromete o já precário atendimento às demais patologias, conforme o presidente Mário Viana. O João Lúcio, como os demais pronto-socorros, né, porque não existe um hospital de pronto-socorro aqui, isso tem que ser dito, eu vou repetir isso exaustivamente, são grandes pronto-socorros, já tem uma sobrecarga, uma superlotação natural. Colocar uma ala de Covid dentro de um pronto-socorro que tem um fluxo grande de outros pacientes, de outras patologias, ou vai espantar as pessoas para morrerem em casa, ou vai aumentar a transmissibilidade, como eu já disse. De acordo com trabalhadores do João Lúcio, consultados pelo 18 horas, as cirurgias eletivas estão sendo realizadas à noite. No documento, a direção do João Lúcio não informa como vai ficar o atendimento da hemodiálise. Odinei Araújo para o 18 horas.
Cara, é impressionante, né? Como é que o governo Wilson Lima não trabalha com planejamento? Tudo é no improviso. Não garante atendimento digno aos pacientes com Covid, como foi mais uma vez mostrado em nível nacional, e ainda sacrifica pacientes com outras doenças que não conseguem marcar consultas, exames e muito menos as cirurgias eletivas. Um incompetente de primeira linha. Não dá pra falar outra coisa, né? De um governo aí que teve 2 ex-secretários de saúde presos na operação da Polícia Federal, não se pode esperar realmente muita coisa. O atual secretário de saúde, que é o Marcelo Campelo, é um engenheiro que não entende nada de saúde pública. Conclusão, estamos realmente encrencados, não é isso? Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje o prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, anunciou novos secretários que vão compor a prefeitura com ele em 2021. Pelo menos 2 nomes até agora estavam na gestão do governador cassado do Amazonas, José Melo, e 2 foram alvos de investigações da Polícia Federal e uma teve os bens bloqueados. Vamos conferir tudo na reportagem de Cíntia Blink. O anúncio do secretariado municipal, que vai assumir em 2021, ao lado do prefeito eleito Davi Almeida, foi feito em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira. O evento contou com a presença de diversos vereadores que apoiam Davi, e foi possível notar uma harmonia entre esses apoiadores e a lista com os secretários previstos para assumirem as pastas em 2021. Shadia Frache é médica e esposa do deputado estadual Abdala Frache, parceiro político de Davi Almeida. Ela vai assumir a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa. Ela teve os bens bloqueados depois de o Estado, na gestão do governador interino Davi Almeida, pagar 10,5 milhões de reais de indenização pela desapropriação de um terreno da família Frache. Antônio Ademir Stroisky, engenheiro agrônomo, será o novo secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. Ele foi alvo da Operação Arquimedes, da Polícia Federal, em 2017, que investigou um esquema de pagamento de propina para o IFAM, comandado por Stroisky, no governo de José Melo, para não fiscalizar o transporte de madeira ilegal. O Ministério Público Federal chegou a pedir a prisão do gestor, mas foi negado pela Justiça. E Carlos Alberto Valente Araújo, engenheiro civil, vai comandar o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o INPLURB. Vitor Fabiano Soares Cipriano, procurador do estado do Amazonas, vai ser o homem das licitações de Manaus, já que vai ficar à frente da Comissão Municipal de Licitação. Paulo Henrique Martins, engenheiro eletricista, vai responder pelo IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. João da Fonseca Júnior, pastor Janjão, que é formado em administração, será o novo secretário da Secretaria Extraordinária. E Alonso Oliveira, que não conseguiu se reeleger para o cargo de vereador, vai cuidar da Manaus Cult em 2021, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. Antes desses nomes, Davi já havia anunciado Luiz Gonzaga, o Ló, para a Secretaria Municipal de Finanças. Ele foi alvo de um dos desdobramentos da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal em 2017. Luiz Gonzaga também participou da gestão do governador José Melo. Marcos Rota, o vice-prefeito, vai comandar a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Tadeu de Souza Lima para a Casa Civil. Renato Magalhães para a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Comércio Informal. Saba Reis vai cuidar da Secretaria Municipal de Limpeza. Radir Júnior, que também participou do secretariado na gestão de José Melo, agora vai comandar a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. E, por fim, a Secretaria Municipal de Comunicação ficou com o jornalista Emerson Quaresma. Ainda estão sem comando para o ano que vem as secretarias de Educação, Manaus Previdência e outras. Na coletiva, Davi foi questionado sobre o retorno das aulas presenciais. E ao mesmo tempo em que disse que os servidores da prefeitura vão ter que bater o ponto na gestão dele, também disse que é preciso ter cuidado por conta da pandemia do novo coronavírus. As aulas vão começar presencialmente a partir do momento que nós tivermos a segurança necessária para podermos dar o start final, para não contaminarmos, não colocarmos em risco a vida dos professores e também dos alunos, não só dos professores, dos profissionais da educação.
são ações ainda, decisões que nós estamos tomando e que nós temos pouco tempo para tomá-las, e por isso a urgência em falar logo aqui da questão da equipe de saúde, que já está trabalhando já há algum tempo. Davi Almeida concluiu a coletiva anunciando que uma nova coletiva será agendada para a semana que vem, mas não adiantou o assunto. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, definitivamente não é um secretariado técnico como o Davi Almeida anunciou na campanha. Temos aí um secretariado formado por políticos, como o atual vereador Alonso Oliveira, que não foi reeleito e comandará Manaus CUT a partir de 1º de janeiro. Temos aí 2 ex-deputados, o Sabá Reis, que vai comandar a Secretaria de Limpeza Pública, e o pastor Janjão, também ex-deputado, que vai assumir uma secretaria extraordinária. Temos também Cid Assadia Usami Hawashi Frasch, que é a esposa do atual deputado estadual, que é o Abdala Frasch, que será nomeada aí para a Secretaria de Saúde do município. E nós aqui, é claro, do 18 horas, desejamos aí sucesso a todos os secretários que vão compor a nova administração da Prefeitura de Manaus a partir de 1º de janeiro. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 22 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Vamos agora abrir a playlist do 18 horas de hoje com o cantor, músico e produtor S.D. Lewis, que está empolgado aí para o lançamento de seu primeiro álbum, o disco Times. Pois é, em entrevista o artista comentou que está sempre procurando aí por uma intensidade de emoção e euforia, e que as pessoas vão sentir essas sensações ao ouvir o disco Times. Agora nós vamos conferir S.J. Lewis and Look Day com Feed the Fire. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas 26 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Abrimos a playlist de hoje assim com S.D. Lewis e Luck Day, a música Feed the Fire em 100.7. Mix. Agora nós vamos saber aí como deve ser o tempo na noite de hoje. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. É sempre com boas novas aqui do Clima Tempo, né? Olha, temperaturas amenas na noite de hoje. Deve chover rapidamente. Se chover, é rápido, né? Temperatura chegando a 24 graus na mínima. E teremos aí uma umidade relativa do ar com máxima de 98%. 6h27, boa noite. Mix. Vendas do Natal devem crescer 2,9% em relação ao ano passado no Amazonas. A informação é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A expectativa do setor é movimentar mais de 400 milhões de reais neste período natalino. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. O comércio varejista amazonense deve encerrar 2020 com alta de 2,9% no volume de vendas em relação ao registrado no ano passado. Isso segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A expectativa do setor é movimentar mais de 400 milhões neste período. Por outro lado, a previsão da Confederação de faturamento do setor é menor ao de 2019, quando teve alta de 7,7% no volume de vendas. O cenário é resultado dos impactos da pandemia da Covid-19. Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, Aderson Frota, o setor está otimista com o crescimento nas vendas, mesmo diante das dificuldades enfrentadas neste período, como, por exemplo, o desabastecimento de alguns segmentos do mercado em função da falta de navios e contêineres. Nós estamos, mesmo com todas as dificuldades, com todas as pressões que aconteceram, eu acho que nós vamos fechar o ano de 2020 com um saldo positivo nas vendas do comércio e no desempenho do setor de serviços. O presidente da FEComércio lembra que o setor iniciou 2020 com a expectativa de crescimento, resultado da alta nas vendas no último trimestre de 2019. Com o início da pandemia no estado, o comércio ficou, segundo ele, mais de 100 dias com portas fechadas. Esse foi um momento cruel, que gerou grandes momentos de dificuldades e que nós estamos aos poucos superando. Então, nós ainda acreditamos que vamos
ter um crescimento positivo acima de 3% no comércio e no setor de serviços. Ainda de acordo com Aderson Frota, a arrecadação do setor de serviços e comércio de janeiro a julho de 2020 cresceu mais de 15% no comparado com o mesmo período do ano passado aqui no Amazonas. A informação foi repassada a ele pela Secretaria de Estado da Fazenda. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Muito bem, olha, para falar mais das vendas no comércio nessa semana de Natal, está ao telefone Anderson Frota, presidente da Federação de Bens, Comércio e Turismo no Amazonas. Boa noite, presidente, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Carlos, boa noite, Cid. Tudo bem? Boa noite aos ouvintes desse programa prestigioso da Rádio Mix. Obrigado. Eu estou aqui às ordens para responder qualquer pergunta. Então, nós teremos aí mais um fim de ano, né? Agora, só que esse vem aquecido no comércio de Manaus, neste ano de pandemia. Como é que o senhor pode falar a respeito dessa temática? Olha, Carlos, eu quero fazer uma pequena retrospectiva e para iniciar, porque o ano de 2020 foi um ano atípico, cheio de percalços, cheio de dificuldades, um ano que a gente não vislumbrou exatamente o que queria acontecer no decorrer a partir de março. No momento em que veio a pandemia, nós estávamos munidos de uma expectativa e de um otimismo muito grande. Por quê? Porque os últimos 3 meses do ano de 2019 foram excelentes. Nós estávamos saindo de uma crise e as vendas do varejo deram uma subida realmente vigorosa. Nós entramos em 2020 com uma previsão de crescimento, de retomada do crescimento de forma bem sustentada. E, de repente, após janeiro e fevereiro, são meses relativamente fracos, até porque janeiro é o mês de férias e fevereiro é o mês do carnaval. Então, as vendas do varejo, elas são mais localizadas do que gerais. Conclusão, no mês de março, nós caímos no fosso da pandemia. E essa pandemia, em função da declaração de calamidade pública, isso acabou gerando o fechamento do comércio. O comércio viveu mais de 100 dias numa situação clamorosa, com exceção do setor de alimentos e do setor de medicamentos. Nós tivemos uma paralisação geral de todas as atividades comerciais e de serviço. Veja bem, o que eu quero dizer é que ninguém tinha noção do que ia acontecer, Carlos. Ninguém tinha mais ou menos noção de onde nós íamos sair. Era um negócio extremamente difícil. Nós caímos naquele fosso escuro. Ninguém tinha noção para onde correr, se correr para a direita ou para a esquerda ou para o centro. Nós estávamos totalmente, todo mundo perdido. Houve um momento de pânico, de desânimo e, mais acima de tudo, de muitas dificuldades. Olha, veja bem, por que isso? É fácil a gente visualizar a vida de uma empresa. Uma empresa, mesmo que ela esteja com as portas fechadas, as despesas acontecem e ela tem compromissos inadiáveis. Por exemplo, uma empresa bem fechada, se tiver aluguel, tem que pagar aluguel. Ela tem que pagar folha de pagamento dos seus funcionários. Ela tem que pagar os seus fornecedores. Ela tem que cumprir os seus custos. Os custos da empresa é contador, água, luz, telefone, etc, etc. Material de limpeza, material de expediente. E, ainda por cima, ela tem que pagar os impostos. Esse é o lado difícil. Por que acontece? No momento em que você fica inadimplente, você é vetado. Você perde o acesso ao crédito, o seu nome vai para o Serasa, e aí a empresa vive momentos angustiantes. E muitos empresários, naquele momento, nós tivemos a oportunidade de conversar, muitos me telefonaram, alguns desesperados, alguns me xingando, outros até dizendo, olha, como é que nós vamos sair dessa? Eu digo, olha, companheiros, eu quero dizer o seguinte, nós estamos hoje fazendo parte de um comitê de crise instituído pelo governador Wilson Lima, e nesse comitê de crise nós vamos tentar conversar e argumentar em prol de uma série de fatores que dizem respeito ao funcionamento do comércio. Mas eu quero dizer o seguinte para todos vocês, a missão do comércio é uma missão nobre, nós é que servimos a população. Nós é que estamos ali de domingo a domingo,
de manhã, de tarde, de noite, para atender a população. Então, a nossa missão e a nossa responsabilidade é nobre. Vamos... Senhor Anderson, eu gostaria de saber, por exemplo, teve um crescimento aí, né, considerado nas vendas, o senhor até acabou de falar sobre isso. O pagamento do auxílio emergencial, que acaba este mês, ele vai ter alguma influência nesse processo todo aí? Olha, o auxílio emergencial foi um reforço, principalmente para as pessoas que estavam perdendo o emprego ou estavam na informalidade. Então, isso deu um up nas vendas, fez com que as vendas realmente retomassem o crescimento. Isso aconteceu a partir de junho, quando o governo criou o calendário de reabertura gradual do comércio. Aí nós tivemos 3 meses de vendas espetaculares, que foi junho, julho e agosto. Sucede que quando nós entramos na metade do mês de setembro, nós já estávamos enfrentando problemas de navio e problema de contêiner para transportar mercadoria. E o que aconteceu? Em seguida veio o aumento do dólar, veio o desabastecimento da indústria, e aí faltou embalagens. E isso acabou gerando um certo desabastecimento do comércio no final de ano, que é o período mais favorável das vendas. Mesmo assim, o senhor acredita que nós vamos ter um fim de ano aquecido ou não? Olha, há uma forte convicção. Eu tenho conversado com empresários não para fazer a minha convicção, mas para exatamente sentir como é que o mercado funciona, porque tem vários segmentos. E o segmento, Carlos, ele tem características próprias. Cada um tem as suas características. Cada um tem o seu período favorável e o seu período, digamos assim, mais morno. Mas todos os setores da economia cresceram, principalmente aqueles que estavam, que permaneceram fechados esses mais de 100 dias. Por quê? A população ficou desabastecida. Um dos argumentos que eu apresentei ao governador Wilson Lima, e que ele foi muito receptivo de governador, a população não vive só de comida e remédio. Ela precisa de outras coisas, ela necessita de outros bens, ela necessita de outros serviços. Então, é necessário que a gente tenha esse tipo de compreensão. Os segmentos que vão mais, né, vender, crescer agora, né, nesse final de ano, quais são os produtos aí? Roupa, certamente, é um desses produtos, não é isso? Exatamente. Olha, nós temos um calendário de eventos que a gente precisa recordar. O calendário de eventos é o seguinte: as 3 melhores datas do ano, as 3 maiores datas do ano é Natal, que é campeão absoluto, o Dia das Mães, que é a segunda data importante do calendário comercial, e a terceira data é o Dia das Crianças. Então, em outubro, nós temos um incremento das vendas a partir do Dia das Crianças, que movimenta o setor de brinquedos, o setor de confecções, calçados, eletrônicos, e aí esses segmentos todos começam realmente a ter um incremento muito forte nas vendas. Mas o que aconteceu? Veja bem, com a falta de embalagens, com a necessidade, com a carência de transporte, nós tivemos um momento, um intervalo de desabastecimento muito forte. Assim mesmo, conforme você me questiona, nós vamos crescer. Nós vamos crescer por quê? Porque a economia, superada aquele trauma do Covid, do fechamento do comércio, nós estamos vivendo e respirando outros ares, com mais otimismo, com mais esperança. Aí você vai fazer, mas com base em quê? Com base no emprego que está sendo recuperado, com base no crescimento dos impostos recolhidos pelo comércio, que é outro índice que mede bem o desempenho do comércio, e acima de tudo, porque essa data é a data maior da atividade comercial. Sim. Então, mesmo com os números negros da pandemia, mesmo com os números negativos da pandemia, nós acreditamos que nós vamos fechar esse trimestre com mais ou menos 3 ou a 3,5% de crescimento. Que bom. Nós estamos conversando com o Anderson Frota, que é presidente da Federação de Bens, Comércio e Turismo aqui do Amazonas. Doutor Anderson, a gente tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita, né? Quais são os preços mais elevados
ou estão mais elevados que o Natal passado? Estão, alguns produtos, veja bem, olha lá, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com eletrônicos. Certo. E ela disse o seguinte, olha, está faltando papelão para fazer a embalagem dos eletrônicos. E aí, o estoque de papelão mais simples não tem mais, acabou. Então, estamos usando o papelão mais caro. Isso encareceu as embalagens. Aí você vai para outro segmento, material de construção. Aí ele fala que setor de tintas não tem embalagem metálica para acondicionar a mercadoria, porque todo esse material, minério, produtos agrícolas, foram tudo exportados para a China. A China comprou porque ela passou mais de 4 meses fechada sem produzir nada. Então, ela começou a comprar todos os nossos grãos, toda a nossa carne, todos os nossos minérios, e aí faltou para a indústria local. Esse foi o problema desse cenário que acabou tendo essas oscilações muito fortes. Senhor Anderson, esse ano então o senhor falou que fechou bem, né? E para o ano aí, vamos entrar janeiro, fevereiro, um ano todo aí de 2021. Quais são? Deixa eu fazer uma correção, a gente está chamando de Anderson, é Aderson. Desculpe. Aderson Frota, exatamente. Eu ainda não tinha americanizado o nome, agora todo mundo é Anderson, fica tranquilo. Aderson Frota. Beleza. Mas olha, o que eu quero 2021. é o seguinte, nós temos a convicção de que 2021 será um ano melhor. Por que será melhor? Porque nós não vamos ter o estigma do lockdown, do fechamento do comércio. Com certeza, um dos argumentos que nós mostramos ao comitê de crise, que era composto de várias autoridades, secretários de saúde, academia, universidade, Fiocruz, Anvisa, nós dissemos, olha, não é o comércio aberto que gera pandemia. Quem gera pandemia é o cidadão menos avisado, indisciplinado, que não usa máscara, que não se protege, que não lava as mãos. Esse aqui dá. Mas não é o comércio funcionando. O comércio funcionando, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera estabilidade e ele gera qualidade de vida. E, acima de tudo, ele exerce a função que é a missão mais nobre do comércio, que é de servir a população. Doutor Aderson, falando sobre geração de emprego, o comércio contratou pouca mão de obra temporária esse ano? Contratou um pouco menos, por causa dessa falta de embalagem. Essa falta de embalagem, ela freou um pouco a contratação, mas não foi uma diferença muito grande. Foi um pouco menos que o ano passado, porque o ano passado foi uma explosão, como eu te disse no começo. O ano passado houve uma explosão, todo mundo vinha num sistema de crise. Sim. E de repente nós fizemos uma curva ascendente muito forte e aí gerou realmente uma demanda maior de emprego. Mas esse ano o comércio continua sendo o maior empregador do Estado. O maior empregador do Estado do Amazonas. O comércio está no Amazonas inteiro, não é só em Manaus. O comércio está no Amazonas inteiro e nós temos o comércio como o maior empregador. O comércio, em segundo lugar, é o maior recolhedor do ICMS do Estado do Amazonas, a nível de todos os impostos. Estaduais, federais, municipais, o comércio é o maior contribuinte. E é esse papel, essa responsabilidade que nós temos de servir a população, de estar ali sempre pronto para atender, para suprir, para criar realmente todos os mecanismos de cumprir o nosso papel. Essa é a nossa responsabilidade. Ok, Aderson Frota, muito obrigado pela sua participação aqui em mais uma edição do programa 18 horas, esclarecendo aí esses pontos importantes do nosso comércio. Quer dizer que 2021 é sucesso, não é isso? Eu acho que nós vamos ter a oportunidade depois de conversar sobre isso. Sim. E você vai constatar que a expectativa é muito otimista. Ok, muito obrigado. Já todos os seus ouvintes um Feliz Natal. Valeu. E que o ano de 2021 venha cheio de luzes e vitórias para todos nós. Para todos nós, amém. Um grande abraço para vocês, Carlos e Cid. Um abraço, querido. Obrigado, viu? Ora, 6 horas e 44 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, nós vamos com a segunda da playlist, né? Que é um dos hits aí do momento da cantora Miley Cyrus, que agora aposta na pegada do rock and roll das antigas, hein? Com ótimas pitadas aí da música moderna. Mas isso é uma espécie de mashup
Chape, né, que a gente vai tocar agora. Então vamos lá, Miley Cyrus com Midnight Sky aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h48, o melhor mix do Brasil, a segunda da playlist em Miley Cyrus, Midnight Sky em 100.7. Mix. Previsão do tempo agora para amanhã, quarta-feira, 23 de dezembro, com Cid Soares. Previsão do tempo. O dia de amanhã não vai ser realmente muito diferente de hoje, né? De acordo com o clima-tempo, teremos um dia de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura vai girar entre 23, mínima, né? E máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar com máxima de 91%. Hora 6h49, boa noite. A Prefeitura de Manaus adota mudanças no atendimento de casos suspeitos de esporotricose. A medida acontece diante do aumento da procura por avaliação de animais suspeitos de estarem com a doença, que é causada por um tipo de fungo que ataca principalmente os gatos e é transmitida aos humanos. Já não bastava o coronavírus, né? Bom, enfim. Mas a Prefeitura afirma aí que até o momento não há aumento no número de casos suspeitos ou confirmados dessa doença. 4 casos já foram confirmados em animais e 22 seguem em investigação. Uma pessoa espera, né, o resultado de exame para saber se contraiu esporotricose. É um nome até horrível, né? Os detalhes aí na reportagem da Juliana Gomes. Por conta do aumento na procura de avaliação de animais suspeitos de estarem com esporotricose, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses passou a atender essa demanda em fluxo separado dos demais serviços oferecidos no local, como a vacinação e a castração, e ainda com horário marcado, que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo Centro de Zoonoses, é para a segurança do usuário e também da equipe do centro. O agendamento é feito a partir do contato telefônico ou por e-mail. Mas, mesmo a Prefeitura adotando essas mudanças, ela afirma que, até o momento, não há aumento no número de casos suspeitos ou confirmados da doença, permanecendo os 22 casos suspeitos que ainda aguardam o resultado do exame laboratorial e os 4 casos confirmados em animais, que seguem tratamento. A Secretaria Municipal de Saúde informou que há um caso suspeito em humano e que também aguarda resultado de exame. A enfermeira Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Ciência, orienta que todo tutor deve preferencialmente evitar contato do seu animal com a rua ou outros animais. E caso o animal tenha sintoma sugestivo da doença, como feridas no focinho ou patas que não cicatrizam e espalham para outras partes do corpo, o tutor deve isolar o animal em local seguro, longe de pessoas e outros animais. O tutor desse animal deve colocar ele em local seguro, com água, comida, manter esse local limpo, usar luvas quando for manipular o animal e levar imediatamente para o seu veterinário de confiança. Caso não tenha condições para isso, entrar em contato com o CCZ para ser agendado a avaliação veterinária desse animal. Importante lembrar que o abandono e o maltrato são crimes e que essa doença, identificada precocemente, ela é tratável. Júlia Gomes para o 18 horas. E quem ficou interessado aí, os contatos para agendamento de avaliação do animal suspeito de esporotricose no Centro de Controle de Zoonoses são o 0800 280 8280. Só repetindo aqui, olha, 0800 280 8280. Isso de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os celulares 98842 8359 e 98842-8484. 18 horas. Economia. A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física do mês de dezembro. Crédito bancário para 2.863 contribuintes aqui do Amazonas será realizado no dia 30 de dezembro, totalizando R$3.886.000. E em todo o Brasil, são aí 202.388 contribuintes nesse lote residual, totalizando mais de R$354 milhões. E para saber se a declaração foi liberada,
o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, que é o www.gov.br/Receita Federal, e consultar o serviço Meu Imposto de Renda no portal. Caso verifique a inconsistência de dados identificadas pelo processamento, o contribuinte pode regularizar as pendências sem sair de casa, retificando, corrigindo a declaração. A consulta às declarações do imposto de renda pessoa física e a situação cadastral no CPF também pode ser feita diretamente nas bases da Receita Federal por meio de aplicativo para tablets e também para smartphones. E caso a restituição tenha sido liberada, mas o valor não tenha sido creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 nas capitais e 0800-729-0001 para as demais localidades. Também tem aqui um telefone exclusivo para deficientes, que é o 0800-729-0088, para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. Vale destacar que a restituição ficará disponível no banco durante um ano. 18 horas. Também vamos com a terceira da playlist de hoje aqui no 18 horas. Vamos com a última, né? Fechando aí mais uma playlist aqui no 18 horas de hoje. Uma parceria, inclusive, que deu bastante certo, não é isso, Cid? É isso mesmo. Olha, Carlão, a faixa é I Just Wanna, do DJ alemão Felix Jan, e que colocou nesse bolo aí a cantora escocesa Bo Anderson, né? E também o trio eletrônico Shit Codes. E essa é que vamos conferir agora, encerrando aí a nossa playlist de hoje, I Just Wanna. Você está ouvindo 18 horas. Legal, fechamos assim a terceira da playlist de hoje, a música de Felix Jan, Shit Codes e Bo Anderson, I Just Wanna, em 100.7. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Cid Soares. O Amazonas registrou nesta terça-feira, Carlão, mais de 1.200 novos casos de Covid-19. Foram diagnosticados exatamente 1.218 casos nas últimas 24 horas, elevando para 193.544 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus. Se mantendo essa média, chegaremos até início de janeiro a 200 mil casos registrados. Dá para acreditar nisso? E nas últimas 24 horas foram computados aí mais 17 mortes. Agora já são 5.111 óbitos por Covid-19. Passamos agora direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, e no apagar das luzes desta legislatura, os vereadores de Manaus têm a coragem de aprovar o aumento de salário para eles, para o prefeito, vice-prefeito e secretários do município. Não foi um reajuste qualquer. Os percentuais vão até 50% no caso do salário de prefeito. O prefeito terá um salário de R$27 mil, o vice-prefeito de R$26 mil, secretário R$21 mil, os vereadores R$18.975, isso sem contar com as mordomias e verbas de gabinete. São valores totalmente fora da realidade brasileira, salários de executivos de multinacionais. E o pior, um super salário para quem não trabalha efetivamente ou pouco realiza. Durante a campanha, todos são contra os mega salários, são a favor da austeridade, mas na primeira oportunidade votam para ampliar seus ganhos, seus benefícios. É um soco no estômago do cidadão que paga seus impostos e não tem esses mesmos benefícios. Agindo assim, a classe política se distancia ainda mais da população. Vive num mundo encantado, colorido, em que tudo é perfeito, mas um dia a realidade nua e crua bate a porta. Nessa eleição, quase 60% dos vereadores não foram reeleitos, e muitos por conta de se recusarem a enxergar a realidade da população, que é o desemprego em massa, a falta de renda, saúde colapsada e educação deficiente. Que os órgãos de controle ajam rapidamente para revogar mais essa vergonha aprovada na Câmara Municipal de Manaus. É isso que o povo quer, é isso que o povo espera. 18 horas. 7 horas em ponto. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, muito boa noite a todos vocês aí que nos acompanham, né? Durante todos os dias aqui.
Dar um boa noite Epoari para toda a turma que está aqui na técnica também. Então estaremos de volta amanhã. Continue bem, continue em 100.7 amanhã, em quarta-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta aqui no melhor mix do Brasil com mais uma edição do 18 Horas. Até. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.